eu vou cantar. Me promete que em todos esses anos que vão ser sem fim, esse amor só vai crescer dentro de mim. É que eu te quero, é que eu te espero. Me promete que vai ser mais que em meus sonhos, mais do que eu já ouvi, mais do que eu já vi. Mais que o paraíso eu quero é teu sorriso, teu sorriso. Teu sorriso. Sorriso. Me promete que vai ser logo. Te espero, vem meu Cristo. Já começou 2025 e você ainda não... Eu confesso que dentro de mim só tinha medo. O carro girava sem parar e eu, sem saber do futuro, passava mil coisas na minha mente. E lá, no meio do caos, eu vi a mão de Deus. Sim, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Quando tudo parece difícil, quando os seus dias são impossíveis, Ele vem e diz assim: Filho, estou aqui, sou teu ar, sou teu respirar, sou o grande eu sou. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois tu estás comigo. Tu és meu melhor amigo. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois Deus já fez o impossível e o maior milagre Deus já fez. E sou eu. Estarás comigo. A minha família se afastar e os meus amigos me esquecerem, eu tenho a certeza que tu estás. Tudo que eu tenho eu perdi. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos... Olá, boa noite, irmã, tudo bem?
Boa noite, irmã Valdir, irmã Antônia, irmã Marilda, irmã Ana Paula, irmã Gícia, irmã Jaciara, Azi. Boa noite, irmão Corágio. Boa noite, não sei quem que está aí com contabilidade, seja bem-vindo. Boa noite, irmã Yara. Que bom que ter cada um de vocês aqui que já se chegaram ao nosso estudo bíblico. Boa noite, minha irmã Ana Paula. Que bom que você está aqui. Você não está aqui sem motivo. O Espírito Santo te trouxe até aqui esta noite. É porque ele tem uma mensagem especial para você. E nós estamos muito felizes de ter você aqui para estudar uma parte importante da Bíblia. Boa noite, irmã Gilberlice, seja bem-vinda. E para iniciar, então, o nosso estudo, como de costume, deixa eu trazer irmão Coragem aqui comigo. Tudo bom, irmão Coragem? Já estudamos a Bíblia hoje, à tarde. E agora vamos estudar novamente. Como que Deus ele é maravilhoso. Verdade. Vamos então fechar os olhos, aqueles que puderem, para nós falarmos com Deus. Querido Pai de amor e misericórdia, obrigada, Senhor, por mais um sábado que se findou, Pai. Obrigada porque mais uma semana está iniciando e nós podemos estar aqui reunidos, fazendo o que há de melhor, Senhor, aprendendo do seu amor. Somos gratos a Ti, Pai, pelo sábado que tivemos. Somos gratos por tudo que o Senhor faz, porque mesmo em meio às dificuldades, às adversidades desta vida, nós podemos sentir as Suas mãos a nos amparar, Pai. Obrigada, Deus. Nesse momento, Espírito Santo, eu venho pedir que se faça presente nessa reunião, que venha ungir o irmão Coragem com o seu poder, para que ele possa explicar a nós a sua palavra, Pai. Espírito Santo também vem estar dando entendimento e sabedoria para cada um que se achegou aqui e aqueles que ainda vão se achegar. Sonda nosso coração, tire qualquer coisa que venha nos atrapalhar neste momento de abrir a sua palavra. Perdoe os nossos pecados, é o que eu lhe peço e agradeço. Por Jesus, amém. Amém. A palavra está contigo, irmão Coragem. Que bom. Que bom que nós estamos reunidos para estudarmos um pouco mais daquilo que está escrito. Eu tenho dito para vocês que o nosso foco é a Bíblia, e somente a Bíblia. E na semana passada, Ana, nós tivemos uma lição que falou sobre o colapso que virou esse mundo, né? Ou seja, a origem do mal. Nós descobrimos como foi, pelo menos, o que a Bíblia conta a respeito deste mal que muitas vezes as pessoas não compreendem e acreditam que Deus possa estar, de alguma forma, como agente causador do mal. Não. A semana passada ficou muito claro. E eu gostaria de dizer para você, se porventura você está entrando aqui a primeira vez ou entrou em uma das cinco encontros anteriores e não tem o material, pode falar com Lisandra, que ela vai passar para você o material para que você possa acompanhar com algo gráfico e as lições, né? Para que você leia em casa, responda, tire a sua dúvida ou, se permanecer alguma dúvida, você vai trazer para que nós possamos aqui conversar e conversando com a Bíblia, e eu tenho esse costume de dizer, Bíblia, o que você tem a dizer a respeito disto? Porque é importante que a Bíblia responda a minha e as suas indagações. Bíblia, o que nós precisamos aprender hoje? E a Bíblia disse que hoje nós vamos aprender sobre o plano da salvação. Bom, há uma coisa interessante aqui. Primeira coisa, nós não podemos estudar a Bíblia sem pedir orientação do Espírito Santo. Desde a primeira lição, que eu tenho levado vocês a ter este costume. Então, nós começamos, como nós já fizemos agora, antes de abrir a Bíblia, nós oramos pedindo ao Espírito Santo nos ajudar. Por que isso é importante? Primeiro que nós precisamos aprender, e vimos na primeira lição, que nós devemos viver em espírito, uma vida em espírito, uma vida
que o Espírito terá mais do nosso ser cada vez. Ou seja, quanto mais o Espírito tem de mim, olha que lindo isso, mais eu vou compreender o que ele inspirou os profetas. Nós temos 40 escritores, 66 livros. E por quanto mais o Espírito tem da minha pessoa, mais eu entendo aquilo que ele inspirou os profetas a escrever. E hoje nós temos de presente a iluminação, que é esse momento agora que nós vamos fazer. Nós vamos abrir a Bíblia para compreender melhor o plano da salvação. Aquilo, né, irmã Jaciara, que nós aprendemos desde o princípio, aquilo que está revelado a respeito desse tema, nós vamos compreender agora. E como sempre, eu gosto de primeiro passar todo o conteúdo e depois postar o material para nós conversarmos entre nós. Corra, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Só recapitulando o que nós estudamos até agora, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o Espírito Santo. Vida no Espírito. Nós aprendemos muito a respeito disso. Depois nós aprendemos bastante sobre a Bíblia Sagrada. É o livro que nós adotamos como cristãos. Então, nosso livro de cabeceira, o nosso livro de consultas é a Bíblia Sagrada. Bom, depois nós tivemos a lição sobre a beleza da criação. Nós estudamos sobre a criação baseada em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. A origem do mal, nós vimos que, infelizmente, iniciou ali no Gênesis capítulo 3. E Deus tinha uma solução. E essa solução foi apresentada também a partir de Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos ler os versículos iniciais para recapitular o que nós vimos na semana passada e ser base, introdução para o que nós vamos estudar hoje no plano da redenção. Gênesis 3, eu leio assim do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe com os olhos na sua Bíblia para que você entenda o que aconteceu. Na minha Bíblia diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E também deu a seu marido, e ele comeu com ela. E ambos foram abertos os olhos de ambos. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E fizeram para si aventais de folhas de figueira. E ouviram a voz de Deus. E a voz de Deus, e é interessante, porque o que nós lemos até agora foi a queda. Então, vamos entender o contexto dessa história. Adão e Eva foram criados em um ambiente de absoluta pureza, absoluta inocência e absoluta comunhão com Deus. Então, nesse momento, e nós vimos a semana passada que tinha iniciado no céu uma rebelião, um anjo que queria e se levantou apontando para Deus como um tirano, como aquele que não dava liberdade, como aquele que... Uma série de acusações, e acusações infundadas, nós sabemos disso, mas que os anjos, devido ao seu estado de pureza, não perceberam de inocência que aquilo tinha um fundo mau, tinha um fundo que era diferente de tudo que eles tinham observado até então. Esse anjo que se entregou a seus pensamentos e sentimentos acabou se corrompendo. Esse anjo ele não foi criado com essa função, mas infelizmente ele utilizou sua livre escolha de forma errada. Quando ele viu Deus criando todas as coisas, sem a participação angelical, se bem que os anjos puderam acompanhar, aplaudir, comemorar, regozijar, mas ele queria participar. Ele era uma criatura. As criaturas não têm essa prerrogativa. Deus cria todas as coisas. Nós vimos na lição da semana passada. E agora, retrasado, e agora na semana passada, ele conseguiu
no, 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 no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós acompanhamos a leitura agora, ele conseguiu enganar a nossa mãe, a Eva. Por algum motivo ela se distraiu. E hoje de manhã eu falava para uma pessoa sobre essa lição e eu falei assim, olha, a coisa que mais nós temos que ter cuidado é com os momentos de ociosidade. Não deveria existir momentos de ociosidade na vida de nenhum ser humano. Porém, esses momentos de ociosidade são perigosos, porque por que eles são perigosos? Porque é o momento que o inimigo utiliza para distrair a pessoa. Então, perceba, por aí você vai ouvir algumas pessoas dizendo assim, ó, mente desocupada é oficina de Satanás. Tem verdade nisso aí. Nós não podemos ser ociosos. Mais à frente, quando nós estivermos estudando as profecias, nós vamos perceber que a ociosidade é uma das coisas que se deve evitar a todo custo. O fato é que Eva estava distraída e no momento da distração o inimigo se aproximou, ou ela se aproximou da árvore, talvez olhando as flores, olhando os pássaros, e não há nada de errado com isso. O fato é que quando ela se colocou diante da serpente, ela se colocou num terreno que ela não poderia estar. E naquele momento ela foi seduzida, essa é a palavra. E aí, enganada, ela acabou contrariando a vontade de Deus. Levou o problema para Adão, que compartilhou com ela as consequências da desobediência a Deus. Nesse momento acontece o que nós lemos, vamos ler agora a partir do versículo 8. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia de todas essas coisas. Então, no momento em que isso aconteceu, algumas pessoas talvez imaginem que Deus abandonou o homem. Mas não foi isso que Deus fez. E há um detalhe interessante aqui. Na minha Bíblia, no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Viração do dia é aproximadamente a partir das 3 horas da tarde. Então, nesse momento, Deus se aproxima do jardim. Quando você lê o capítulo 3, Edson, e você lê a Bíblia, Ana, com calma, Valdira, você vai ver que era comum Deus fazer essa visita no jardim. Eu já disse para vocês, existe uma região grande chamada Éden. E dentro dessa região, Deus separou um espaço e deu de presente para o primeiro casal um lugar onde eles poderiam adorar e morar, chamado Éden. Então, era comum que Deus fosse visitá-los. Eu também já comentei na última lição que o Éden ficava aqui na Terra. É isso mesmo. Tinha um Éden e um espaço chamado jardim. Então, Deus, do céu até a terra, visitar nossos pais. O momento desse encontro, na viração do dia. Agora vamos imaginar, porque não é pecado você imaginar. Você não pode fugir do que está escrito de forma absurda ou tentar colocar alguma coisa que não está ali coerente com a Bíblia. Assim como Jesus, quando ele pregou para multidões, ele tinha um costume de colocar as pessoas sentadas na relva, lembra? Essa história você vai encontrar no Novo Testamento. O Jesus do Novo é o mesmo do Velho. Deus não muda, a Bíblia vai dizer. Então eu quero crer que na hora que Jesus chegava ali no Éden, ele entrava no jardim, sentava o casal e Jesus, eles começavam a conversar. Qual era o papo de Adão? Olha, Senhor, o senhor está vendo essa flor bonita aí no cabelo de Eva? Foi eu que encontrei. E é possível que Deus perguntasse para Adão, e qual o nome que você colocou nessa flor? E ele ia dizer, eu coloquei o nome Rosa. Por que Rosa? Eu gostei desse nome, achei bonito. E é claro que nós estamos falando de um contexto em que a língua falada era o português. Nós sabemos que não era exatamente assim, mas eu gostaria que você entendesse que existia uma intimidade entre a divindade e a humanidade. Essa ruptura, essa intimidade, ela deixou de existir por conta dos meus pecados. E é por isso que Jesus vai trazer para nós que os verdadeiros adoradores adorem o Espírito em verdade. O sonho de Jesus para você, para mim, é que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo, como Adão e Eva sempre teve antes de pecar. Acontece que no versículo 8, no Gênesis 3, é exatamente o momento em que, lamentavelmente, os nossos pais já tinham caído em pecado.
Ei, presta atenção no que aconteceu. Versículo 8. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam Adão e sua mulher. É possível se esconder de Deus? É possível se esconder de Deus? Porque Adão e Eva tentaram isso. Após o pecado, eles tentaram se ocultar da presença de Deus. Olha que loucura, olha que coisa. E a Bíblia descreve que eles tentaram se esconder. E aí, o que acontece? Entre as árvores do jardim. Tem na sua vida alguma árvore que você está tentando se esconder de Deus? Está você, de alguma forma, correndo da presença de Deus? Não é possível isso. E aí, eles estavam ali na árvore e Deus continuou e a busca dos dois. E aí Deus diz assim: Adão, onde você está? Presta atenção. Deus perguntando a Adão onde você está, dá a entender que Deus não sabia onde Adão estava, né? Interessante porque quando Deus pergunta isso para Adão, Deus quer dar a oportunidade para Adão responder, porque Deus quer conversar com Adão. É interessante, e aí eu peço que vocês corram lá para a Bíblia de vocês, para o Salmo 139. Então, nós estamos em Gênesis 3, mas tem um texto no Salmo 139 que eu gostaria de ler para vocês. E diz assim no versículo 7 do capítulo 139 do livro de Salmos. Salmos é o compêndio, você vai pegar o Salmo 139 e o versículo 7 diz assim, minha irmã Antônia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se eu descer até o inferno, se eu buscar lá, ali o Senhor também está. Se eu tomar asas e for às extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Adão, Eva, não é possível se esconder de Deus. Não é possível. Mas mesmo assim, nesse primeiro momento, após o pecado, eles buscam se esconder de Deus. E agora Deus vai e pergunta: Adão, onde você está, menino? Ô Adão, tem um negócio errado. Eu estou na sua casa, eu entrei porque a porta eu vi que estava encostada, mas você não estava me aguardando como dos outros dias. O que aconteceu aqui, Adão? E a Bíblia vai dizer que Adão, ele ouviu, ele responde assim no versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Percebeu? Não era o momento de Adão se aproximar e dizer: Deus, eu pequei, me perdoa. Adão não fez isso. Adão, ele começou a justificar porque ele não estava presente ali. E aí Deus não quis invadir, uma vez que ele estava ali para receber o pedido de perdão, e como não aconteceu, ele continua dialogando. E Deus diz assim: filho, quem te mostrou que você estava nu? Lembra que nós lemos no capítulo 2, versículo 25? Diz assim, ó: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se vergonhavam. Eles eram revestidos por uma luz. Essa luz que cobria o corpo de ambos, no momento em que eles pecaram, eles perderam essa proteção especial. Desculpa. E é por isso que agora Adão disse que ele viu a sua própria nudez e a nudez da sua esposa. O que acontece aqui? Acontece que Deus pergunta para ele: quem te mostrou que vocês estavam nus? Ou quem te disse, Adão, que você estava nu? Adão, será que você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Isso está no versículo 11. Aí Adão se aproxima e diz assim: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nesse momento agora, Edson, olha o que Adão faz. Adão vira para Deus e diz assim: Deus, a mulher que o Senhor me deu, para que ele citou isso para Deus?
Ele queria dizer, sabe o que, Valdira? A mulher que o Senhor me deu, ela fez com que eu pecasse. Então Adão agora acusa a Eva e acusa a Deus. Que coisa feia, Adão! Então quer dizer que no momento que Eva come do fruto, nós vimos a semana passada, Eva é um instrumento agora para levar Adão à queda também. O inimigo conseguiu o que ele queria, que foi a desobediência de Eva, e agora o inimigo ficou de braços cruzados, esperando que Eva, que já estava contaminada com o caráter do inimigo, levasse Adão a pecar. E agora, nessa cena que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um Adão que não protege Eva, um Adão que acusa Eva, um Adão que não obedece a Deus, mas um Adão que acusa a Deus. Interessante é que Deus chama Adão e agora Deus chama Eva. E disse o Senhor à mulher: por que tu fez isso, menina? E a mulher responde semelhante a Adão. Ela disse assim: a serpente me enganou e eu comi. Então, no início desse capítulo, nós vimos que Deus criou a serpente. Deus criou todas as coisas. Eva também estava atribuindo a culpa a Deus. Presta atenção. Deus já tinha sido acusado no céu pelo anjo rebelde. E agora, depois do estabelecimento do pecado na terra, ele é acusado pelo Adão e pela Eva. Se já não bastasse a confusão que os anjos causaram, agora o ser humano apoia essa rebelião. E agora o ser humano se coloca na mesma condição dos anjos que estão caídos. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 14. Então disse Deus à serpente. Presta atenção. Deus falou com Adão, Deus falou com Eva. Mas Deus não fala com a serpente. Tem você perdido tempo tentando falar com a serpente? Deus não perde tempo com serpente. Disse a Bíblia, a minha Bíblia diz assim: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Então perceba que nós temos um quiasmo aqui. Deus fala com Adão, Deus fala com Eva, agora Deus profere a maldição sobre a serpente, e na sequência ele chama Eva, e por fim ele chama Adão. Falou com Adão, falou com Eva, proferiu uma sentença sobre a serpente, não tem conversa com a serpente, depois profere uma sentença para Eva e por fim Adão. Então esse texto está ligado a esse a esse, e no centro está o clímax do conflito. Escuta uma coisa. Na próxima vez que você estiver distraído, não devia, você fique com as barbas de molho, porque o inimigo vai se aproveitar dessa situação para tentar colocar você contra Deus. A sequência diz assim. E aqui tem um detalhe que eu comentei a semana passada. Se Deus amaldiçoou a serpente para rastejar uma jaciara, significa que a serpente era como um calango, ou então como um pássaro. É por isso que nós entendemos, e há uma tendência na Bíblia dos antíteses. Se Deus mandou a serpente rastejar, é porque antes desse episódio ela voava. Porque não faria sentido dar uma ordem de rastejar para um animal que já rastejava. Percebe que nós estamos aqui diante de um castigo para aquele animal, que lá no Apocalipse nós vamos entender que é uma representação do próprio Satanás? E eu pergunto para vocês, Satanás não estava lá no céu e ele não foi lançado por terra? A serpente estava voando e também foi lançada por terra. Nada está por acaso na Bíblia. O fato é o seguinte, na sequência Deus agora vai chamar a mulher. E Deus diz assim: ei, agora eu quero falar com você. Porém, inimizade entre você e a mulher, ainda no contexto da serpente. E entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher
ia pisar na cabeça da serpente, a semente da mulher é Cristo. Em contrapartida, a semente da serpente, ou a própria serpente, ia ferir o calcanhar de Cristo. Então, nesse momento, entra em cena aquilo que nós conhecemos hoje, que está na Bíblia, como o plano da salvação. Porque os nossos pais não tinham chances. Depois que eles contraíram o vírus do pecado, ou eles contraíram essa partícula que alterou o seu DNA moral para eles pensarem completamente diferente do que Cristo quer que nós pensemos, então, a partir de agora, algo externo precisava acontecer para salvar o homem. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 16, é dito à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. No versículo 17, ele agora fala com Adão: porque você ouviu a voz da sua mulher e você comeu da árvore que eu lhe falei para não comer, a terra será maldita por sua causa. Então perceba, Adão era o gestor do planeta Terra, era o príncipe deste mundo, era aquele que recebia as ordens diretamente de Deus na viração do dia. Agora, como ele pecou, ele pegou a chave do planeta Terra e entregou para o anjo mau. Quando tinha reunião entre Deus e os gestores dos planetas que ele criou, em vez de aparecer lá Adão, aparecia um usurpador, que é o próprio anjo mau. E é por isso que mais cedo ou mais tarde nós vamos estudar o livro de Jó, alguns capítulos, vocês vão ver os filhos de Deus se reunindo em algum lugar e aparece entre eles o representante, naqueles dias do planeta Terra, Satanás. Percebe que situação que o nosso planeta ficou? Porém, como Deus viu que aquela situação era uma situação insustentável, e ele ali se apresenta, como eu disse, para deixar claro para Adão e Eva que tem sim um plano de resgate para a humanidade. Naturalmente, o anjo mau provavelmente ficou desesperado, porque ele imaginou que uma vez que ele é lançado fora do céu e ele ficou desabrigado por muito tempo, sem ter um lugar para viver, e agora ele consegue o apoio do planeta Terra e passa a ser aqui o local da sua morada, ele entendeu que o ser humano, comendo da árvore da vida, seriam pecadores eternos. E assim, homens e anjos, homens, raça humana, e anjos maus, teriam um governo que se levantaria contra Deus perpetuamente. Nunca passou pela cabeça de Lúcifer, Satanás, que Deus tinha uma carta na manga. Um plano de salvação para a raça humana. E aí o que aconteceu? Nesse momento, entra em ação o versículo 21. E aí agora, fixa seus olhos no versículo 21, que eu vou ler do 21 até o 24, você vai entender o que aconteceu aqui. A minha Bíblia diz assim, ó: e fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Peraí, eu preciso entender isso aqui, porque na minha Bíblia diz o seguinte, ó, presta atenção. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram para si vestes de folhas de figueira. No momento que Deus chega, eles estão vestidos de folhas. Qual a durabilidade dessas folhas? Primeiro, não há sacrifício de folhas. Gênesis 3, 21 apresenta a solução para o pecado. E qual é a solução para o pecado? E aqui há uma coisa interessante, irmã Ana, irmã Maria Isabel, Giza e todos que estão aqui. A solução para o pecado é derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porque o salário do pecado, nós vamos ver isso mais à frente, é a morte. Então, naquele dia, nossos pais estavam condenados à morte. E o que Deus fez? Deus revelou para eles
o plano que estava pronto antes da fundação do mundo. E o plano era, quando ele pecar, nós vamos apresentar para eles os símbolos daquele que virá e morrerá no seu lugar. Naquele dia, naquela tarde, Adão realiza o primeiro sacrifício de cordeiro. Agora imagina você, Adão que deu nome a todos aqueles animais. Deus falou assim, Adão, você tem que ir lá no lugar onde estão os cordeiros, você separará o melhor cordeirinho que você mais ama. E agora imagina Adão caminhando para esse lugar. Ele passa por todos os animais, e de repente ele vê um cordeirinho tão bonitinho, um cordeirinho que ele cuidou, deu nome, um cordeirinho que já estava, digamos assim, onde talvez ele deitava para dormir, perto desse cordeiro. E imagine Eva ajudando ele ali a separar os cordeirinhos. Depois ele chega com o cordeirinho perto de Jesus e fala, está aqui, Senhor. Jesus vai perguntar assim, esse é o melhor cordeiro? Sim. Ele é bonito, né? Não é? Esse cordeiro representa a mim e também representa a você. Como assim, Senhor? Escuta, como você pecou, alguém tem que morrer. Lembra que eu te falei lá no capítulo 2? No dia em que você comer, certamente morrerás. E eu vou morrer no seu lugar. Em algum momento da história da humanidade, eu daria a minha vida por você. Mas escuta, até lá é necessário que um símbolo passe por essa situação para que você nunca esqueça. E Adão falou, como assim, Senhor? Tá vendo? Isso aqui é uma frepa ou um pedaço de pau ou alguma coisa que tem a lâmina que ali de repente ele pegou e falou, isso aqui é para você cortar o pescoço do cordeirinho. Não, Senhor, isso não. Ele é tão bonitinho. Eu sei, filho, mas o salário do pecado é a morte. Agora imagine Adão segurando alguma coisa e cortando o pescoço do cordeiro. Um detalhe importante, o cordeiro é um animal que morre sem fazer zoada. Morre de forma pacífica, ele se doa para a morte. Diferente do porco. Eu já fui menino de roça, eu já vi que sufoco é matar um porco. Ele esbraveja, reclama, murmura. O cordeiro não, o cordeiro morre em silêncio. Adão corta o pescoço do cordeirinho, o sangue derrama, e naquele dia teve morte no Éden. A morte foi de um cordeiro, e aquele cordeiro representava Jesus, que um dia veio a este mundo. Era puro, era santo, perfeito, morreu sem abrir a sua boca no meu e no seu lugar. Só no Gênesis 3 é possível encontrar todo o plano da salvação. As folhas de figueira representam a salvação pelas obras. É quando você e eu pecamos contra Deus ou contra o nosso próximo e encontramos uma forma de querer resolver as coisas longe de Deus. O plano da salvação, ele é diferente da salvação pelas obras. Ele é de graça. E agora Jesus leva esse cordeiro, ele separa o cordeiro, faz o sacrifício. E na hora que o cordeiro ali é sacrificado, a pele do cordeiro cobre Adão e Eva. Um cordeirinho para Adão, seu cordeirinho da Eva, e agora eles estão vestidos das vestes daquele que morreu no seu lugar. É um sacrifício substitutivo. Cristo morre por mim. Então, Cristo morre para que eu tenha direito à vida. Ele é vida. Ele é vida. Ele morre para que eu não tenha que morrer eternamente. Professor Coragem, mas essas pessoas que estão morrendo, essa morte, Jesus vai chamar de sono. O que mais tem que preocupar qualquer ser humano, se é que nós precisamos nos preocupar com alguma coisa, é a morte eterna. Essa não tem solução. Naquele dia, o cordeiro morre no lugar de Adão e Eva, e o cordeiro dá a sua roupa, a sua pele, para
cobrir Adão e Eva. Sabe o que significa isso? Que além de aceitar Jesus como meu substituto, eu preciso me vestir da vida de Jesus. Então, aqui nós temos o processo que nós chamamos de justificação. É o momento que você recebe o apelo, que você aceita Jesus como seu salvador pessoal e você levanta a mão. Isso chama-se justificação. Mas não pode parar por aí. Porque quando a mulher pecou lá no Novo Testamento, ela foi levada à presença de Jesus, Jesus falou para ela assim: filha, onde estão teus acusadores? Ela falou: não sei, Senhor, não ficou ninguém. Ele falou: eu também não te condeno. Justificação pela fé. Vá, não peques mais. Santificação. A maioria de nós para na justificação. Peca, pede perdão e volta para pecar. Nesse momento, nós tiramos a roupa de Cristo e vestimos as folhas de figueira. E de novo, Jesus vem para mim, para você, nos abraça e diz: você está perdoado. Agora vá e não peques mais. Santificação é quando você, através do Espírito Santo, se deixa ser iluminado por Ele, para que na sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos estejam cada dia mais próximos daquilo que Cristo quer que nós tenhamos. E assim, agora a vida que você vai viver, como disse Paulo, é a vida que o Espírito Santo quer que você viva. Esse processo, que é um processo que dura a vida toda, chama-se santificação. E a terceira fase desse grande plano é a glorificação. É quando agora Cristo com o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos aproxima de Cristo, que é o nosso Salvador, mediador e substituto. Então, agora, cheios do Espírito e convictos na salvação por Cristo Jesus e pela graça, nós seremos levados no momento em que nós chamamos da volta de Jesus para viver eternamente na presença de Jesus. Isso chama-se glorificação. Tudo isso é apresentado em Gênesis capítulo 3. E como é que o capítulo vai terminar? Versículo 23 diz assim: no final do versículo 22, disse Deus: eles não podem mais comer da árvore da vida, porque se eles comerem da árvore da vida, serão eternos pecadores, e eles precisaram ser expulsos do jardim. E o Senhor Deus lançou os dois, fora do jardim do Éden, e colocou eles para fora do jardim para lavrar a terra de onde ele foi tomado. E havendo Deus lançado, versículo 24, fora o homem, ele colocou 2 querubins, e esses querubins guardaram a porta oriental do jardim. E eles tinham espadas nas mãos. E por que eles estavam ali? Para guardar, para que o homem não voltasse ao Éden e comesse da árvore da vida. Então, perceba, o Éden era um lugar de moradia, de habitação e também um lugar de adoração. Sabe qual é o sonho de Deus para a minha vida e para a sua? Que a sua casa seja um lugar de habitação, mas também um lugar de adoração. Assim como Adão e Eva receberam das mãos dele um lugar para habitar e para adorar, Deus deu essa casa para você habitar e para você adorar. Bom, também temos na Bíblia uma história, e essa história que nós vimos até agora, aqui em Gênesis capítulo 3, eu gostaria que você fosse rapidamente para João capítulo 3. Gênesis 3, João 3. Corra para João 3. Nós vamos ver o que Deus ele fez por mim, por você. João 3,16 vai dizer assim, João 3,16. Observe, Osana, o que está escrito aqui. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, o sonho de Deus é que todos nós sejamos salvos. Que todos nós, nesse momento, estejamos como estamos, salvos. Esse é o plano de Deus. Esse é o objetivo de Jesus Cristo.
Cristo veio morrer para que nós tenhamos para que todos tenham a possibilidade de salvação. E o que que nós precisamos fazer? Aceitar o sacrifício de Cristo e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. Porém, com o pecado, o que aconteceu conosco? Nós vamos ver agora o que está escrito em Gênesis, volta lá para Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Lembre-se, Adão e Eva, antes de pecar, era o seu interesse, era o foco dos dois fazer a vontade de Deus, mas eles pecaram. Após o pecado, o que aconteceu com a natureza de Adão e Eva? Gênesis 6, 5 diz assim, ó. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de o seu coração, era má o tempo todo. Então, de pessoas que foram feitas para adorar, nós nos tornamos seres rebeldes e buscamos fazer o mal de forma contínua. Por que isso aconteceu conosco, gente? Era o que nós deveríamos perguntar todos os dias a nós mesmos. Por que isso acontece conosco? É simples, irmã Antônia, porque, infelizmente, quando nós fomos infectados pelo vírus que danificou o nosso DNA, nós perdemos a imagem moral de Cristo. E a partir daquele momento, nós passamos a ter característica do anjo rebelde. Lembra como era a vida desse anjo rebelde no céu? Era perfeita até o dia que no seu coração e os seus pensamentos começaram a conspirar contra ele mesmo. Pensamentos maus geram sentimentos maus, que geram pensamentos maus, que geram sentimentos maus, que levam a atos maus. Vocês já viram como nós estamos vivendo num mundo hoje em que a doença mais pesada que tem afetado o nosso século, o nosso tempo, são as doenças mentais? Pessoas depressivas, pessoas que querem buscar o tempo todo tirar a sua vida como uma alternativa de fugir do sofrimento, que na maioria das vezes não é nem um sofrimento físico e sim mental. Nós estamos vivendo em uma geração que é doente da mente. E tudo isso é consequência do que começou aí aproximadamente uns 6.000 anos atrás. Quando isso iniciou, ele transferiu para nós a natureza miserável que ele adquiriu quando ele se rebelou contra Deus. Mas há uma solução para todos nós. E a solução iniciou a partir das 3 horas da tarde daquele dia, quando Jesus se aproximou de Adão. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse até o jardim, o comportamento de Adão no capítulo 3 indica que ele não ia procurar Jesus. Mas há outra notícia para dizer para você. Tu já viu o que tu faz quando tu peca? Porque eu faço exatamente como Adão. Quando eu tenho que falar com Jesus e pedir perdão, eu falo, não, eu fiz isso, mas Lisandra alterou a voz, Senhor. Ei, assuma a sua culpa. Por que você vai dizer, eu gritei porque meu esposo pisou no meu calo? Chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu pequei. Eu aqui, ó, eu pequei. Me perdoa. Sabe o que vai acontecer nessas horas? Talvez você vai ver uma lágrima no rosto de Jesus. Mas é uma lágrima de felicidade. Porque, na realidade, ele já pagou o preço do seu pecado. E um dia, na eternidade, você vai perceber que só uma pessoa pagou o preço mais alto que poderia ser pago por qualquer pessoa. Por conta das minhas mentirinhas, aquelas que eu, pequenininho, quase insignificante, também é pecado. A pergunta que nós precisamos fazer à Bíblia agora, hoje, é: Senhor, o que eu faço? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. E aqui nós aprendemos na lição na lição da semana passada, que nós temos 2 inimigos, o inimigo interno e o inimigo externo. Quem é o inimigo interno? O inimigo interno é a natureza pecaminosa. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Disse Paulo. Já Davi vai dizer,
Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Percebeu? Então, nós nascemos sem pecado, mas já com a natureza pecaminosa. E aqui tem outra coisa. Diante dessa realidade, por que que o Espírito Santo é tão importante assim? Por que que esse estudo começou falando do Espírito Santo? Porque é ele, gente, que nos conduz a Cristo, que também é verdade. No início desse nosso estudo bíblico, nós separamos 5 tochas e 7 premissas. As 5 tochas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos de Deus. É a base de tudo. São verdades absolutas e incontestáveis. E quando nós tomamos essa decisão, o céu se alegrou, porque sabe que nós estamos no caminho certo. E sabe que se eu permitir que o Espírito Santo entre na minha vida, ele vai fazer uma cirurgia e vai, cada dia mais, fazer com que essa natureza pecaminosa que está aqui dentro vai deixar de ter a capacidade de ficar influenciando nas minhas decisões. E nesse momento começa a brilhar uma luz enorme e a possibilidade de que nós entendamos de fato o plano da redenção. O plano da redenção é: quanto mais o Espírito tem de você, mais chance você tem de ter uma natureza cada vez mais tranquila, calma, até que Jesus volte e tire definitivamente o inimigo interno. Porque o inimigo externo já foi vencido na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, que permanece viva. E eu tenho uma história para contar para vocês. Há uns anos atrás, um homem, ele resolveu fazer uma sopa de víbora, eu não sei se mamba negra, não sei. Uma serpente muito perigosa naquela região da África, do Oriente, etc. Conhecendo a serpente, ele corta no início da sopa a cabeça da serpente, já para não ser picado pela serpente. E ele afasta com a faca e deixa a cabeça distante da serpente. Enquanto ele está ali manuseando o corpo e tirando aquilo, eu não sou, e nem a Bíblia, a favor desse tipo de alimento, tá? Eu só estou contando, você vai perceber, e eu ouvi essa história recentemente, talvez na sala 57, não lembro. E aí o que aconteceu? O homem vacilou, irmã Jaciara. Enquanto ele estava manuseando os ingredientes para fazer aquela comida, para servir num hotel, coisa desse tipo, ele era um cozinheiro profissional, ele passou a mão perto da cabeça da serpente. O que que ela fez? Tchum! Pulou e picou a sua mão. Mas a cabeça não estava separada do corpo? Sim. Mas, infelizmente, o veneno permanecia nas presas. E aquele homem foi, segundo a história conta, eu posso averiguar depois, mas foi a óbito. Por quê? Porque ele distraiu um minutinho só ao manusear algo que era mortal. Sabe, quando Cristo destrói, ou quando Cristo pisa na cabeça da serpente, lá na cruz, quando no momento em que ele é atingido no calcanhar, ele vence na cruz para que eu e você tenham essa vitória, pelos méritos e pelo sangue dele. Porém, a serpente continua por aí, com o corpo, quem sabe, esmagado, com a cabeça também, mas não perdeu o seu poder de causar danos aos filhos de Deus. E nós, cheios do Espírito Santo, precisamos cada vez mais permitir que o Espírito nos conduza, porque uma vez iluminados pelo Espírito Santo, nós ficaremos distante do canto da sereia, que nós estamos chamando aqui o tempo todo de serpente, porque está de Gênesis capítulo 3. Eu caminho já para o final do estudo de hoje, levando vocês a uma história que está em Apocalipse capítulo 3. Lembre-se, nós vimos Gênesis capítulo 3. Agora corra para Apocalipse capítulo 3, e hoje não vai dar tempo, hein, Lisandra, para a gente recapitular a lição. Eu te mando, você passa para o povo, eles vão estudar em casa. Gênesis capítulo 3, Ana, Yara e os outros que aqui estão. Irmão Rivanda. Conta a história da última igreja.
Claro, um dia o nosso curso vai evoluir para estudar o Apocalipse, mas eu tenho que trazer essa última igreja para cá. E você vai entender perfeitamente por quê. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, triste, mas interessante. A Bíblia vai dizer, em Apocalipse 3, versículo 20, que Jesus, ele foi colocado para fora da igreja. Porque na minha Bíblia diz assim, ó, presta atenção se não tem tudo a ver com Gênesis 3. Apocalipse 3, Gênesis 3. Grava aí para você estudar hoje à noite em casa. Na minha Bíblia diz assim, ó, e eis que eu estou à porta e bato. Uai, se Jesus estivesse do lado de dentro do Éden, ele não tinha chamado Adão. Percebe? Se Jesus estivesse dentro da igreja de Laodiceia, ele não estaria batendo a porta. É a mesma cena refletindo situações iguais em épocas diferentes. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Adão, onde estás? Aqui ele fala para Laodiceia, eu estou chamando. Tem alguém aí? Tem alguém ouvindo a minha voz? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que aconteceu com essa igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia está em uma situação semelhante a Adão e Eva. Olha o que Laodiceia aprontou quando ela colocou Jesus para fora. Ela diz assim, ó, escuta, ela diz, versículo 17, eu sou rica, eu estou enriquecida, não tenho falta de nada. E aí Deus diz para Laodiceia, você não sabe que você é desgraçada, e agora eu quero pegar as últimas características, miserável. E as 3 características últimas de Laodiceia têm tudo a ver com Éden. Pobre, cego e nu. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Adão no céu era rico. E quando Adão no céu perde o poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, ele passou a ser pobre. Adão, ele tinha uma visão invejável. Quando ele ouviu a serpente, ficou cego. Adão se revestia da glória de Deus. Quando ele pecou, ficou nu. Adão e Laodiceia estão na mesma condição espiritual. Como Deus resolveu a situação de Adão? Revelando o plano da redenção. Cordeiro deu para ele vestes e deu para ele possibilidade de suprimento da sua vida. Como é que Deus resolve a situação de Laodiceia? Chama Laodiceia, vai buscar Laodiceia e oferece a Laodiceia os recursos necessários para a sua salvação. Justificação pela fé, santificação e glorificação. É o plano da redenção que falta na vida de Laodiceia. Em ambos os casos, perderam a conexão com Cristo, perderam a conexão com o Espírito. O que salva Laodiceia é a mesma coisa que foi proposta para Adão. Adão, você precisa compreender a justiça de Cristo. Laodiceia, você precisa compreender a justiça de Cristo. Vocês que hoje estão aqui, para mim, 1h da manhã, para vocês, quase 8h da noite, a mensagem de Deus é a mesma. Nós precisamos entender o plano da redenção, a justiça de Cristo, porque nós estamos pobres, cegos e nus. E a solução é o Espírito Santo para nos levar a Cristo, para que Ele nos dê ouro refinado, colírio e vestes. Exatamente o que Ele fez com os nossos primeiros pais. Hoje, o Espírito Santo manda fazer um apelo para você. Que é você, nessa noite, manhã para mim, né? Já. Madrugada. Que é você se colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele te leve até Cristo, para que Cristo salve você e sua família. Quer você tomar essa decisão agora? Se esse é o seu objetivo, tem uma possibilidade de você levantar a mão virtual para que o Espírito Santo e Cristo entre na sua casa, porque a sua casa existe por 2 motivos: lugar de habitação
lugar de adoração. Quer você ser um verdadeiro adorador de Cristo? Quer você ser um verdadeiro instrumento nas mãos do Espírito Santo? Lembre-se, aqui você recebe a mensagem para que você possa repassar para alguém. A mensagem não é do professor, a mensagem é da Bíblia, porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas desta palavra que sai da boca de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por essa lição tão maravilhosa de Gênesis 3, com conexão com outras partes da Bíblia, em que o Senhor externou claramente para os nossos pais e para nós também, que o Senhor nos quer como verdadeiros adoradores. Deus, nós temos um problema grave que é conhecido pelo Senhor. Não era o seu plano, nunca foi, mas nós temos uma natureza pecaminosa. Às vezes nós queremos entrar na sala para estudar a Bíblia, mas essa natureza nos leva para milhões de outras coisas. Controla, Senhor. Nos ajude a permitir que Teu Santo Espírito ilumine, continue iluminando nossas mentes, para que nós possamos nos colocar à sua disposição, a despeito de toda resistência, a despeito de toda perseguição, às vezes, que nós teremos por colegas, por parentes, por família. Nos ajude a focar no Senhor. Esse não é o momento de nós ficarmos distraídos. É o momento de nós ficarmos focados na palavra. Estas pessoas aqui, e eu também, nós estamos levantando a mão ao céu, dizendo exatamente aquilo que foi o apelo que o Senhor fez para nós nesta madrugada, nesse instante. Nós queremos que o Espírito Santo entre em nossas casas e façam mudanças em nossos corações e dos nossos, para que nós sejamos verdadeiros adoradores. Nos ajude a compreender cada vez melhor aquilo que está revelado e que possamos estudar depois essa lição com calma e tirarmos as dúvidas com a Tua palavra e depois, se for o caso, aqui entre nós também na classe. Abençoe a todos, especialmente a nossa moderadora, a nossa coordenadora, Lisandra, o Douglas e a Antonella. Lisandra e a sua família, é o que nós pedimos, sabendo que nós não merecemos, Senhor. Nós temos consciência disso. Mas sabe também do que nós temos consciência? Que o primeiro milagre da oração acontece nesse momento, é instantâneo. Um pecador falando e um Deus eterno ouvindo. Obrigado por isso. Nos abençoe. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Agradecidos choramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se você tem Amém, alguma sim. dúvida, Glória a esse é o Deus. momento de você tirar. Amém. Perguntas? Lisandro, eu acho que o povo ou aprendeu ou não aprendeu foi nada, viu? Eu Acho que com um aprendeu professor desse demais. nem ficou dúvida. Né, irmã Valdira? Eu acho que não ficou dúvida. Maravilhosa a explicação, bem objetiva e fácil de entender. Ficou ótimo. Amém. Deus abençoe. Então. Sabe, irmão Coragem, quando você começou a contar da ovelhinha ali no Éden, me veio na cabeça, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? E eu fiquei imaginando a cena, eu indo lá, escolher, vamos trazer para os nossos dias, escolher minha cachorrinha. Vai lá, mas não pega aquela que tá velhinha e nem aquela que tá doentinha, não. Você pega a melhor, a que tá mais saudável. E aí eu falei, Senhor, como o Senhor é tremendo, né? A gente... Mais à frente nós vamos aprender, porque assim, mais à frente você vai ver na Bíblia que o cordeiro que morria na Páscoa tinha que ser um cordeiro próximo da família. Então você separava ele no dia 10, trazia para perto de você, as crianças brincavam com aquele cordeiro, ele vivia com a família, ele virava ali, digamos assim, um mascote da família, e no dia 14 ele era sacrificado. Essa cena é uma repetição do que aconteceu no Éden. É verdade. E, nossa, a gente não consegue, né? Nossa mente é muito finita, né? Não consegue entender tamanho
e grandiosidade do amor de nosso Deus por cada um de nós. Muito obrigada, irmão Coragem, por mais um estudo. Agradeço a Deus por sua vida, da sua esposa, do seu filho, que Deus abençoe vocês. E lembrando que o próximo sábado nós estaremos aqui às 19 horas, né, irmão Coragem, para a honra e glória de Deus, para mais um estudo da Bíblia. Então, você que ainda não está no link, no nosso grupo, o link está aqui no chat, você pode clicar e compartilhar também com os seus amigos, tá bom? Muito obrigada, irmã Yara, que bom ver você aqui, irmã Osana, irmão Coragem caiu, né? Já voltou? Já está tarde. Normal, né? É porque esse horário, eu acho que é o horário que tem aquela, digamos assim, a reconexão, alguma coisa isso, assim, né? Alguma coisa. Deve ser. Mas eu estava aqui convidando o pessoal para o próximo sábado, às 19 horas, nós estarmos aqui novamente. Ô, irmão Coragem, Yara. O que eu acho interessante, irmão, é que Deus, ele sabia de tudo que ia acontecer, né? Quando eles foram para o jardim, tudo. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Mas ele ficou observando, né? Sim. Tudo, como ia, a obediência, como ia ser feito, se eles realmente iam obedecer ele, não é? Assim como Deus também nos dá aquela liberdade de resolver uma situação e depois ver como nós vamos reagir depois daquilo que Deus nos ajudou a resolver, né? Verdade. E aí, o que a senhora falou é impressionante, porque, assim, os anjos de Deus, os anjos não são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que sim. Então, para que o universo conheça o meu caráter, para que o universo conheça o seu caráter, para que o universo conheça o caráter de Adão e Eva, eles precisavam ser testados. O teste de Adão e Eva não era um teste difícil, como o nosso também não é. É só amar a Deus, porque quem ama obedece. E eu contei a experiência do meu filho, do seu neto, de alguém. Se na sua casa tem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, até uns 2 anos e meio, essa criança não obedece porque ela entende o que você fala. Ela obedece porque ela te ama. É isso que Deus espera de nós, seres humanos. Quando as pessoas dizem assim, não, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, as pessoas estão dizendo sem querer, eu não consigo amar a Deus a ponto de obedecê-lo. E nós nos colocamos na condição de receber esse batismo do Espírito Santo para obedecer a Deus. Ninguém é salvo para desobedecer. Adão e Eva foram salvos para serem obedientes. E nós também. Amém. Irmã Yara, o microfone está fechado, irmã Yara. Você está falando, clica ali nele. Não, eu queria falar assim, irmão Coragem, que geralmente as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente também. Porque se não se discernir espiritualmente também, nós voltamos para todo lugar que estávamos. Perdemos espiritualidade, perdemos tudo. Então, nós temos que agir e obedecer tudo espiritualmente. É verdade. Obrigada, irmã Yara, pela contribuição. Que Deus abençoe você e a família. Amém. Deixa eu dar um recadinho, aproveitar aqui. Na segunda-feira, nós teremos aí, meu esposo estará passando a lição da Escola Sabatina, na sala 57. Já convido vocês para estarem participando dessa vigília, que inicia às 5 horas da manhã. Então, vocês são os nossos convidados, que é honra e glória de Deus. Estaremos lá todos juntos, na sala 57. Eu estarei enviando o link também no nosso grupo de estudos bíblicos, para que vocês possam estar compartilhando da lição conosco. Certo. Muito obrigada pela presença, obrigada, irmão Coragem, mais uma vez, obrigada a cada um, fico muito feliz de ver cada rostinho aqui, e lembrando que daqueles que estão participando vão ganhar aí o certificado